nós temos hoje parâmetros para analisar esse fenômeno que não necessariamente vão ser corretos no futuro. A visão pode mudar daqui para frente e daí o que a gente espera hoje pode ser algo totalmente diferente. E com esse enxergar, mas você não está olhando aquilo que você não enxerga, e aquilo entra, muda o mundo e muda completamente as empresas, as pessoas, a forma como elas trabalham. Então, eu gosto quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto de propósito geral. Por exemplo, a eletricidade é uma tecnologia de propósito geral. Você pode construir outras tecnologias em cima dela. Sabia o que era um liquidificador? Uma máquina de lavar? Infraestrutura para que você tenha luz. Mas ninguém imaginou o que poderia sair com a eletricidade. Aí vamos pôr uma pimentinha. O conceito da bateria, que é eu armazenar aquela energia elétrica. Cara, ficção científica, imagina virar na hora, toda essa energia elétrica, você põe o dedo, você morre, pois é, você vai carregar no bolso. Né? É completamente louco um negócio desse. Só que no momento que eu carrego ela no bolso, eu tenho o celular, eu tenho o relógio, eu tenho um outro mundo acontecendo. Então, a inteligência artificial fala, mas você não sabe nem que vem de liquidificador, você quer regular? Né? A gente precisa sim, obviamente, acompanhar, ter um sandbox regulatório em cima das coisas que estão vindo, porque ela traz um potencial muito grande, então é importante a gente proteger a sociedade em cima do que tem isso, mas eu não posso inibir a inovação. Se o ChatGPT fosse feito no Brasil, né, provavelmente quem tivesse feito o ChatGPT ia preso, né, porque é LGPD, né, tem uma série de situações lá que não ia conseguir ter sido feito. Então a gente tem que usar o dos outros. E você paga um pedágio em cima dos outros. Vou usar o ChatGPT, né? Só que você está usando ele aonde? No computador ou no celular? E se eu não tiver computador e celular? E se eu tenho uma inteligência artificial sendo criada exclusivamente para cada tipo de device? Hoje você consolida tudo no celular, então você fica olhando numa telinha tudo isso. Mas se eu jogo isso em todo lugar, se eu tenho a lâmpada com inteligência artificial, se eu tenho a câmera com inteligência artificial, se eu tenho minha roupa com inteligência artificial, eu tenho que criar a usabilidade de cada momento do uso dessa inteligência artificial para ajudar o meu dia a dia. Como reconhece a face, envia uma oferta específica para a face, faz análise de risco, né? Entende quantas pessoas entraram numa loja, saíram com um sacola. Cara, você tem tudo analytics. Nem que você tenha um site hoje, eu posso ter isso no espaço físico. Então, quando a gente começa a cruzar essas coisas todas, a gente passa a ter um poder muito grande dentro da nossa mão. Na inteligência artificial, você comete erros, porque são várias tecnologias acontecendo ao mesmo tempo. E, de repente, o desenvolvimento de uma dessas tecnologias com a inteligência artificial, viabiliza uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, outra coisa que eu trabalho muito com blockchain. Quando a gente fala de tokens, né, o token o que é? Uma representação, se eu pegar uma fração de alguma coisa física. Então, eu tenho esse prédio aqui, ele está alugado, eu tokenizo ele, eu tenho uma fração desse prédio, eu ganho um aluguel referente à fração desse prédio. Então, você tem nesse fracionamento um softwarezinho, que chama Smart Contract, que define isso. E se esse software for um agente de IA? Ele não só determina, ele começa a determinar o que essa fração, o que esse dinheiro, como ele move o mundo, para onde ele vai e como ele vai. É o conceito que eu chamo de dinheiro generativo, quer dizer, eu podia ter um investimento que a IA faz para mim, com base no meu suitability, e vai buscar esses tokens no mundo inteiro. Então, de repente, em Singapura, tem lá um prédio que está pagando 2%, ou aqui no Brasil, ele compra essa fração e traz para mim. E estou recebendo essa rentabilidade. Então, a IA trabalhando a meu favor. Quer dizer, eu automatizei todo o processo no meio do caminho. Então, quando a gente traz blockchain para isso, eu automatizo as transações. Aí eles estão vindo também de novo, completamente diferente, indo nesse sentido. Com breakthroughs, que os chips que a gente conhece vão virar coisa do passado. Explica o pessoal o que é grafeno, que eu acho que tem muita gente... Por exemplo, é um material, a gente chama de um supermaterial, que ele é super, assim, ele é supercondutor, ele tem uma dureza absurda, é o material provavelmente mais rígido do mundo, e você trabalha ele em nanoescalas. Então, coisas que você faz hoje com silício, por exemplo, ou baterias que você faz com níquel, se eu faço com grafeno, eu já aumento absurdamente, né, o potencial desse negócio. Estamos numa sala, hoje você tem no teu celular, né? Então, se a gente for imaginar até com computação quântica ou computação híbrida, né,
quântica com GPU, cara, o tamanho, você diminui muito, aumenta o poder de processamento de forma absurda. Então, assim, a gente tem que imaginar o mundo em cima dessas coisas que estão acontecendo e qual que é o timing disso acontecer. Outro exemplo, tem a mesma quantidade de corridas que o Uber, só que você tem 700 carros Waymos, que fazem 47% das corridas, e você tem 40 mil Ubers, que fazem 50 e poucos por cento. Aí você vai falar, tá bom, então se isso está acontecendo em São Francisco, isso vai acontecer aqui em São Paulo. É verdade. Quando? Agora vai ter que olhar, temos regulatórios, imagina aprovar a lei do carro autônomo aqui dentro, e aí ele atropelou uma criancinha, aí começa o processo. Provavelmente vai demorar mais no regulatório do que na tecnologia. Recente do que aconteceu com tecnologia. Eu acho que todas as áreas foram impactadas. É legal ver quando todo mundo levanta a mão aqui dizendo que eu estou usando alguma coisa, mas a gente tem visto aí o desafio de usar isso nas empresas com um propósito mais que eu utilize isso para o meu negócio. A gente rodou uma pesquisa recentemente aqui no Brasil que 40% das empresas hoje utilizam inteligência artificial no seu core do seu negócio. Mas só dessas daí, 90% dessas empresas que utilizam o IA de forma efetiva, eles estão tendo um aumento de receita de 31%. Ou seja, mostra que a inteligência artificial hoje está vivendo, ela usa no dia a dia em prol, acho que de duas coisas, ou eu inovar e gerar mais receita, ou eu reduzir meu custo. Agora, o grande desafio que a gente tem visto, essa pesquisa mostrou, é que só 12% dessas empresas utilizam de forma efetiva. O que a gente chama de usar de forma efetiva? É gerar valor. Realmente muito está sendo utilizado. De que hoje, quando você olha qualquer tipo de indústria, você pode olhar escritório de advocacia, você pode olhar vídeo, você pode usar manufatura, você pode usar banco, todos eles usando de forma intensa. E o desafio para isso tem sido cada vez maior. A gente comentou aqui da quantidade de opções, a democratização de tudo isso. A gente vai falar na questão de segurança, a gente vai falar na questão do dado. Acho que tem um aspecto do conhecimento maior. O Luiz fez uma provocação aqui e não está muito longe não. O primeiro unicórnio de uma pessoa só vai acontecer no ano que vem. Já tem empresas nos Estados Unidos gerando 300 milhões de dólares como funcionário. Ele usa só agentes AI para fazer tudo. Para fazer a venda, para fazer o supply, para fazer tudo. Esse tem sido o grande trabalho que a gente tem ajudado os nossos clientes. Aqui, além de usar a inteligência artificial, se cada um de vocês não estiver trabalhando com 5 ou 6 agentes para vocês, se não tiver, tem alguma coisa errada. A estrutura de data center grande, ao longo dessa história a gente investiu 6 bilhões de dólares aqui no Brasil para construir data center. E ao longo dessa jornada, o que aconteceu para o Brasil, eu acho que isso que traz, olhando para o futuro e sendo muito otimista com o Brasil, isso criou um ecossistema muito forte no Brasil. Acho que as startups foram as primeiras empresas que abraçaram esse modelo. Tem uma delas que vai falar daqui a pouco aqui, dessa história de como é que você surge com créditos, como é que você surge com capacitação, como é que você surge com isso, permitindo essas empresas a sonharem, acho que essa é a palavra, elas abraçarem e aceleraram muito. No momento seguinte vieram várias fintechs que usaram a nuvem como diferencial competitivo, a PicPay, PagSeguro, todos eles. Dessas startups, Zux, Nubank, Fintechs, começaram a usar, ou seja, o Brasil criou um polo muito forte de capacitação. Nesse paralelo foram treinadas 800 mil pessoas ao longo dessa história, e recentemente as grandes empresas vieram, grandes bancos, todos eles começaram a usar, ou seja, isso criou uma base para o Brasil para estar preparada para o próximo salto, que é a inteligência artificial. Hoje nós temos aqui capacitação técnica de pessoas que entendem muito, tem um celeiro aqui no Brasil muito forte, temos infraestrutura muito forte, e virá mais ainda, tá? Eu tive com a Haddad recentemente fora do Brasil, olhando o Brasil como infraestrutura de data center, isso é uma realidade, e será uma realidade por questão de energia limpa, por questão de uma série de questões aqui que a gente tem no Brasil, uma capacidade de processamento muito forte. Ou seja, Luiz, a inovação está inserida nesse contexto. Acho que a inovação, hoje a grande provocação que a gente faz com vários dos nossos clientes é bem aquela de que
Com que propósito você inova? Com que propósito você traz isso como seu diferencial competitivo? E se isso não for feito, e as pessoas que não têm isso como meu modelo de trabalho, meu modelo de geração de valor, estão gastando muito dinheiro sem nenhum tipo de retorno. A gente tem acompanhado essa história aqui no Brasil, e começa a ter muito. Eu vou fazer um parênteses do cliente nosso que usou tecnologia, inteligência artificial como diferencial, o Grupo Elfa. Já citei, o Grupo Elfa é um distribuidor de remédios. O distribuidor de remédio não tem no seu core tecnologia. Ele recebia cotações diárias, cotação via através do e-mail, via através do WhatsApp, via através de uma foto. Na hora que a foto chegava, ele tinha que olhar se tinha aquele remédio, se ele tivesse, ele tinha que mandar um genérico como proposta, não. Ele começou a colocar a inteligência artificial para ler esse dado, para ler e entender dentro do inventário o que ele tinha, se tinha aquele remédio, se não, para fazer uma cotação que demorava 10 horas, passou a demorar 10 minutos. E aquela cotação pequena que ele não dava nem atenção, ele começou a fazer, bom, resumo, ele aumentou em 10 vezes a receita dele e diminuiu 30% do custo. E os negócios é o que vem por aí, e quem não estiver usando isso como diferencial competitivo está fadado a desaparecer. Tem indústrias mais tradicionais que o desafio de desaparecer não é tão simples, mas as novas elas vão ser disruptadas. E só para finalizar, Luiz, quando você olha da inteligência artificial, assim, tem um mundo novo vindo por aí mesmo. Todas as áreas, quando você olha na área de saúde, o que aconteceu no passado já com a questão do advento do Covid, o quanto acelerou a questão de vacinas, quando você olha na medicina, quando você olha na questão de dados, a quantidade de informação que você começa a ter, ou seja, é um mundo diferente onde a base de tudo isso está conhecimento, capacitação e capacidade de adaptação. Acho que isso é o que a gente tem visto aí de um bom desafio pela frente. Implementar soluções de dados e agora de AI dentro das empresas, né? Então vou falar um pouco sobre o que a gente tem visto de verdade, né? A gente tem falado, obviamente, muito de AI, e todo mundo, e é uma máxima mesmo de que, na minha opinião, a AI é a nova revolução desde a energia elétrica, né? Eu acho que isso daí é um fato, né? E está acontecendo. Mas eu acho que a gente tem esbarrado muito nas questões culturais quando a gente vai implementar dados e AI dentro das companhias, né? Eu acho que as empresas esperam, de fato, um Minority Report, aquilo que você vai implantar dentro das empresas. Mas quando a gente vai implantar hoje as tecnologias de dados e AI, a gente encontra, às vezes, muita resistência a essas mudanças, né? Eu acho que e as empresas, de fato, como eu falei, esperam ali soluções extremamente mágicas, que as coisas que o AI vai resolver tudo, né? E eu vejo que as empresas têm usado muitas questões standalones, aquilo que você falou, assim, eu vou e crio a gente para buscar dados externos, né, informações externas. Mas o que as empresas estão fazendo com os dados internos? O que elas estão aprendendo com aquelas questões, daquelas informações? Então, a primeira coisa que eu tenho conversado com as companhias é, primeiro, comecem a estruturar os seus dados internos, né? Comecem a entender, trazer mais capacidade, empoderamento para esses dados, como é que você vai ser qualificando dados, enriquecendo dados, trazendo alguns cases aqui. Hoje a gente faz todo o Detal, a gente faz todo o Rock in Rio, a gente faz Fórmula 1, a gente cuida de Redditor, né, BTG, usa as nossas tecnologias, e a gente sempre começa, vamos começar por pouco, vamos começar por baixo. Não adianta de falar de AI, a gente vai para essas palestras e a gente fica com aquele fear of missing out danado, né? Tá todo mundo fazendo tudo, eu não estou fazendo absolutamente nada, estou ficando para trás, todo mundo é mais inteligente do que eu sou um completo imbecil, né? E como é que eu começo ali a estruturar a minha parte de inteligência de informação para dentro dessas companhias? A gente fala assim, cara, começa a organizar os seus dados, né? Começa a trazer mais vida para os seus dados. Então, assim, quando a gente pega um caso interessante da Fórmula 1, a gente tinha várias bases de dados descentralizadas, tinha base em Excel, tinha base da etiqueteira, tinha base disso, base daquilo. E quando a gente foi conversar com ele, ele falou assim, cara, qual é o seu desafio, né? O que você quer trabalhar com a organização de dados? Você quer vender mais? Ele falou, não, eu vendo tudo em 8 minutos. É patrocínio, não tem patrocinador batendo na nossa porta. Eu falei, cara, batador, para que você quer fazer isso também, né? Eu, cambista. Eu falei, porra, uma bela dor. A gente integrou uma API lá de inteligência de dados na parte da etiqueteira e todo mundo que tenta comprar um endereço de CPF já foi morto, a gente bloqueia, e todo mundo que não tem a renda para poder comprar aquele tipo de CPF, a gente limita a quantidade de CPF que aquelas pessoas vão comprar. Ou seja, a gente conseguiu democratizar a utilização e a quantidade de endereços das empresas que foram comprar.
Então, assim, a gente às vezes sempre sugere que as empresas de fato comecem ali por baixo. Não vou entrar na parte ali mais futurista, de novo estou trazendo aqui um panorama do que a gente tem encontrado. Tem algumas empresas de telecom que a gente já tem, não vou falar nomes, enfim, algumas outras seguradoras, né, que a própria pessoa fala assim, ah, beleza, se eu fizer isso aqui muito bem feito, você não vai precisar mais de mim. Né? E aí essa história começa, cara, a virar um super desafio para você conseguir implantar. Então acho que vai existir, e tem um processo, e pegando um outro case, a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né? A gente está fazendo hoje um trabalho muito grande com uma das maiores empresas de call center do Brasil. Eles têm dezenas de milhares de funcionários. E eles entenderam ali que, cara, ele pode ter um time business na mão. Afinal de contas, aquilo que vocês trouxeram é pessoas que raciocinam pouco e repetem muito. Pessoas que raciocinam pouco e repetem muito. Será que elas vão ter trabalho no futuro? Eu falo isso com o meu time. Gente, vocês estão repetindo tudo o mesmo dia e estão pensando pouco, vocês estão ali apertando 3 botões por dia. Cara, cuidado, que vai chegar um robôzão aqui e vai tomar conta dessa parada. Né? Só que esse CEO dessa empresa, ele entendeu que hoje ele ainda continua crescendo, mas ele tem um império de gente que pensa pouco e repete muito. Então ele tem que começar a trabalhar hoje para poder mudar o futuro dele de amanhã. Então ele tem que ter coragem para poder enfrentar isso. E os desafios culturais das companhias são enormes nesse processo de mudança. Absolutamente enorme. A gente fala aqui de um monte de coisa, Elon Musk, foguete, pousa de ré, mas quando a gente vai entrar para dentro das organizações, a gente vê realmente esse processo de cultura extremamente complexo. Todo mundo quer a mudança, mas absolutamente ninguém quer mudar. Ninguém quer mudar o status quo, ninguém quer dar porrada para baixo, ninguém quer dar notícia ruim. O Tioff tá ali, né? A gente estava falando ali, né, sobre, estava batendo papo com os meus sócios vindo para São Paulo. Não sei se foi qual daquela espaçonave que a gente estava falando que explodiu, foi a Challenger. A Challenger, né? A Challenger explodiu e quando foram investigar, ninguém quis dar notícia ruim. Tinha um problema nos parafusos, mas ninguém quer dar notícia ruim, ninguém quer subir com a notícia ruim, ninguém quer subir com a notícia ruim. Como é que você muda essa cultura? Só que essa cultura ainda existe. Então, a liderança tem que estar preparada. Não é a área de inovação, não é o CDO, não é a galera, é o CEO. Então, hoje, quando a gente vende os nossos processos, o que a gente bota nos nossos contratos? O CEO tem que estar envolvido. Se o CEO não estiver envolvido, o cara nem entra no projeto que vai dar merda. Ele não vai se envolver, não vai entrar, ele não vai comprar aquela história de mudança toda. Então, assim, esse é o primeiro passo para poder você colocar em implantação, implantar realmente dados e aí na sua empresa. Você tem que entender que isso vai mudar, que isso é um fato, isso é uma realidade, o sucesso passado não é sucesso futuro e tem que vir da liderança, não é da área de inovação. O AI está te provocando. E outro dia, acho que é Peter Thiel, que foi lá do 0 a 1, né, um dos maiores investidores do Facebook. Eu adoro a Palantir, eu me espelho muito na Palantir para tentar coisa legal da inteligência artificial. Mas ele que trouxe uma provocação é que tudo que a gente está fazendo hoje com inteligência artificial é um aprimoramento daquilo que já existe. A gente está fazendo chatbot, é legal, estamos fazendo isso, que é legal, estamos fazendo um monte de coisa. O carro autônomo, sou super fã da Waymo, que é legal, mas o carro foi inventado antes, o avião foi inventado antes, não sei o quê. Mas cadê as coisas realmente revolucionárias, considerando que a gente tem uma capacidade de raciocínio como a gente nunca teve, uma capacidade de processamento, a gente tem mais gente no mundo, a gente tem mais processamento no mundo, a gente tem a inteligência artificial. Cadê a cura do câncer? Cadê a energia renovável de verdade? Cadê as coisas de verdade que precisam ser renovadas e disruptadas no mundo? Então a gente só está ainda ousando pouco, e ele fala, será que precisa de uma grande guerra? Será que precisa de uma grande catástrofe para poder acontecer realmente uma mudança? Como foi a cura do Covid ali, que todo mundo rapidamente se mobilizou. Eu tenho um cliente grande, Grupo Trigo, não sei se vocês conhecem, no Espoleto, Cone, Gurumê, Parará, parceirões nossos. Contrataram uma porrada de empresa para eles construírem um delivery do futuro. Porra, 3 anos, go to market, onda wave 1, wave 2, vamos botar, parará. Covid, 24 horas depois os caras estavam fazendo a parada acontecer. Nada do que é necessidade. Então essa é a maior provocação. Será que a gente está usando e estamos provocando, a gente está se provocando para entregar realmente algo disruptivo? Ou a gente está focado em criar chatbots legais, criar o carro que leva de um lado para o outro, que é legal, mas já tem carro que leva de um lado para o outro com o motorista. É um dos... O presidente do conselho do Instituto Dora, ele acompanha muito, investiu na Neuralink.
São 9 pessoas tetraplégicas com os primeiros implantes. E sim, estão começando a testar telepatia. E sim, estão conseguindo botar óculos nas pessoas, e esses óculos, em cegos, que esses óculos mandam para neurotransmissores atrás, que essas pessoas começam a enxergar. Sim, tetraplégicos começam a usar exoesqueletos que conseguem levantar. Isso sim é uma disrupção real, mas quantas empresas estão disruptando a verdade? Quantas vidas vão ser mudadas realmente com essas disrupções? A forma mais ineficaz de gerar energia elétrica no planeta Terra ou de qualquer outro planeta. Tem formas de geração de energia elétrica muito mais fundamentais. Então, como eu disse, a ficção científica nos traz visões de futuro que não obrigatoriamente se realizam no conceito prático. Vamos olhar os Jetsons? Tem esteira rolante, tem forno de micro-ondas, tem celular com câmera, com videoconferência, etc. A Rose também dá para existir, mas não tem casa no espaço ainda, né? Então são visões parciais e é assim a nossa vida de concepção de futuro. A gente esotérico, inteligência artificial, né? Como era, quando você começou na AWS, Cloud era uma entidade divina que ficava em algum lugar do planeta Terra. São data centers, né? Cloud é um data center em algum lugar que faz o trabalho que eu não faço dentro de casa. Muito bem. Hoje a inteligência artificial é esta entidade esotérica que todo mundo... Oh, o que é isso? Vamos lá. Inteligência artificial é a combinação de muitos dados com muita capacidade de processamento e matemática criando algoritmos capazes de decifrar estas coisas de maneira produtiva, de maneira eficaz para contribuir para o negócio. Sem matemática, sem dados e sem capacidade de processamento não existe inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial não nasceu em 2023. A inteligência artificial vem sendo construída ao longo de pelo menos 25 anos. Nós usamos inteligência artificial e nem chamávamos dessa forma desde 2009, quando criamos algoritmos capazes de reconhecer vírus e ameaças digitais sem a participação de seres humanos. Hoje, só para que vocês tenham uma ideia, 467 mil novas ameaças são descobertas pelos nossos robôs por dia. Tem ser humano para fazer isso? Não tem. 467 mil novas ameaças, inclusive criadas por inteligência artificial na mão de criminosos digitais, que são descobertas pelas nossas inteligências. Eu digo que a inteligência artificial saiu da cozinha e veio para a sala de estar. Ela deixou de ser uma ferramenta de uso de engenharia, né? Algoritmos, sistemas especializados, machine learning, tudo isso é inteligência artificial, para se transformar no que todo mundo conhece como inteligência artificial generativa. Gerar foto, vídeo, texto, imagens, essas coisas que a gente consome no dia a dia, por pessoas normais, vamos dizer assim. Mas isso é muito pouco, isso é a ponta do iceberg da inteligência artificial. Isso é a aplicação de, vamos usar essa palavra, de entretenimento da inteligência artificial. Tem muito mais por vir. Eu concordo muito com você, coincido muito com você que a grande contribuição da inteligência artificial vai ser na revolução de qualidade de vida, de longevidade, de produtividade, de balanço entre a vida pessoal e a vida profissional que ela pode trazer para a gente ao longo dos dias. Mas hoje o carro sai de fábrica, Rebeca. E assim é para qualquer evolução humana. O Airbnb, quando foi criado, não era regulado. Hoje tem que ser regulado. O Uber tem que ser regulado. Qualquer coisa... Eu lembro quando o fax chegou no Brasil. Lembra como a Telesp cobrava o fax? Quem lembra? Por página. Põe uma página, um dinheiro. Põe uma página, outro dinheiro. O que a gente fazia na faculdade? Juntava as páginas com durex para sair uma página de 3 metros de comprimento, era uma página só. A regulação permitia o tamanho da página, não a quantidade de página. Até que a Telesp falou, não, acho que a gente tem que cobrar por tempo, ou pela quantidade de informações transmitidas, né? Então essa questão de regulação é fundamental para a inteligência artificial e não é um impedimento do avanço. É uma aplicação ética do avanço. O avanço é inexorável. Você pode falar, não vai ter inteligência artificial? Vai ter. Como tem Uber, mesmo a cidade de São Paulo falando no começo, não tem Uber táxi. Vai ter, porque é natural que tenha. Qualquer inovação, câmera digital matou a câmera analógica. A Kodak investindo ou não, a Kodak morreu, certo? Ou quase, né?